Fala galera do bem, sem nuvens, sou o Max e hoje eu vou te mostrar os 5 veículos mais usados para causar um verdadeiro caos na seção pública. O primeiro é o jato laser. O jato laser é de longe, com certeza, o que exige a maior técnica, treino e dedicação. Mas, quando se pega o jeito, é extremamente divertido, permitindo várias batalhas aéreas e ainda pegar várias kills no chão. É importante lembrar que para adquirir o jato laser, você precisa primeiro comprar um hangar. Eu sinceramente aconselho sempre treinar um pouco na sessão de convite. Caso você queira algumas dicas sobre pilotagem de jato, coloque nos comentários e eu farei um vídeo voltado para este tema. Claro que eu só vou passar o básico, pois não sou realmente aficionado ao dogfight. Mas eu garanto que com essas dicas básicas vai ser o suficiente para você se divertir muito. Agora vamos falar da famosa MK2. MK2, a mais amada e mais odiada dessa lista. Não é só um veículo mais polêmico, mas também é um dos mais difíceis de se comprar, pois é necessário adquirir uma boate com uma garagem e dentro dessa colocar, após a compra, o famoso Terrorbyte, equipando-o com um local para que nele a MK2 seja tunada e armada. A MK2 é um excelente veículo para realizar missões, trabalhos e também para aquele X1. Aquele combate em sessão pública. Ela atravessa rapidamente o mapa. Se você souber utilizá-la, você consegue desviar dos mísseis de qualquer MK2. Algumas vezes os mísseis de jato, sendo mais difícil desviar dos mísseis de um Deluxor e muito mais difícil, quase impossível, desviar dos mísseis do Runner 2000. Vamos falar agora do carro mais nostálgico do GTA. O Deluxor, que na verdade representa aquele carrinho que todo mundo conhece daquele filme De Volta para o Futuro. No caso do Deluxor, para você poder tuná-lo e armá-lo, você precisa do Avenger e do centro de controle ou do centro de controle móvel. O primeiro você só compra depois de adquirir o complexo. No caso do centro de controle, você só precisa adquirir o bunker, que admito não é nada fácil. O Deluxor é um dos melhores veículos para se derrubar o jato laser, pois seus mísseis locam e perseguem muito bem, ao contrário dos mísseis da MK2, além de ser um alvo relativamente pequeno para ser alvejado pela metralhadora do laser. Ele é um excelente veículo para combater tanto aeronaves quanto veículos terrestres. No entanto, ele tem um grande ponto fraco. E é na hora de combater os players que estão a pé, porque é difícil com o Deluxor acertar esses players, mesmo utilizando a metralhadora. É mais fácil até atropelá-los. No entanto, para um player a pé, bem armado e razoavelmente treinado, é fácil alvejar o motorista do Deluxor, pois qualquer munição transfixa os para-brisas acertando seu condutor. Agora nós vamos falar do famoso carrinho de controle remoto, o RC Bandit. Ele é um mini veículo, né, como eu estou falando, de controle remoto mesmo. Só que ele faz o quê? Ele tira o player indefinidamente do radar, você não aparece no radar. E aí você tem o benefício do elemento surpresa, pois o Bandit pode ser detonado próximo a outro player. Ou, e com algum treino, é possível você até lançar e detonar explosivos de C4. Para lançar os explosivos de C4, você aperta o L1, o analógico para baixo e o R1. Ele vai lançar o explosivo de C4 e depois, para você detonar, você faz como se fosse uma meia-lua no analógico para trás. No outro vídeo posso até mostrar exatamente qual é o processo. Caso vocês queiram, coloquem nos comentários. Eu vou te mostrar qual é o processo para que você lance o C4 e o detone. Uma outra grande vantagem do RC Bandit é que quando ele é abatido, geralmente por mísseis, já que é difícil acertá-lo porque ele é muito pequeno, você não dá kill para o adversário, e isso realmente é muito bom. E ainda falando de veículos de controle remoto, vamos falar do RC Pessoal, que é um veículo no tamanho normal
que você adquire ao comprar a agência. Você compra a agência e dentro da oficina da mesma você tuna e arma esse veículo. Ele tem uma boa metralhadora e ele é um veículo de controle remoto. Ou seja, você também sai do radar, você também alveja os alvos com a metralhadora e pode atropelá-los fora do radar. Olha que surpresa, está lá o player a pé, de repente vem um veículo que ele não sabe de onde veio, atropela ele ou atinge ele com a metralhadora. E mais ainda, o player não consegue alvejar quem está dentro do veículo porque não tem ninguém, é de controle remoto. Ele só consegue realmente deter esse veículo com alguns mísseis. Você fazendo o caminho certo ali, atropelando, alvejando, dando uma volta no quarteirão, atropelando, alvejando, dando uma volta no quarteirão, raramente alguém vai conseguir acertar. É realmente um veículo que dá muito trabalho, ele é muito chato e geralmente o player prefere até sair da área de ação desse veículo do que tentar enfrentá-lo. No entanto, uma das coisas que eu não gosto muito no RC pessoal é que ele só pode ser dirigido em primeira pessoa. Isso torna as manobras um pouco mais difíceis. Também a própria mobilidade fica um pouco limitada. Agora vamos falar dos veículos de causar caos em ação pública, um dos mais roubados do GTA. Eu estou falando do Runner 2000, provavelmente o mais perigoso de todos os veículos dessa lista. Diferente dos outros, ele só pode ser usado durante o serviço de chefe, chamado sessão descarrega. Você tem que entrar como chefe, colocar serviço, trabalhos de magnata, depois sessão descarrego e aí iniciar. Na verdade, você deve usar o Runner 2000 para destruir alguns veículos armados que aparecem na sessão. Mas geralmente a gente deixa para lá esses veículos armados e utiliza o Runner 2000 para bater jatos, MK2, de luxo, destruir veículos terrestres e todo o resto que aparecer em sua frente. É um veículo realmente roubado. Os seus mísseis locam de uma forma que é quase impossível de desviar deles. Além de ele ter uma grande resistência a mísseis e qualquer explosivo. Na verdade, o ponto fraco dele é o mesmo do de luxo, ou seja, um player a pé razoavelmente treinado e bem armado pode alvejar o seu condutor. No entanto, ele te alvejou, fez uma kill, você consegue retornar ao Runner 2000. E se o Runner 2000 por acaso for destruído, ali dentro do tempo de 20 minutos que dura a sessão de descarrego, ele reaparece em outro local e você vai até lá e continua utilizando. Realmente é uma sessão de descarrego, você limpa a sessão pública. Um jato laser, você pula e lança os mísseis nele, ele não desvia. MK2 não consegue desviar. Muitas vezes o pessoal pega outros veículos armados, mas não tem para ninguém. Na minha opinião, o Runner 2000 é um veículo que causa um verdadeiro caos na sessão pública. Vale a pena pegar. Ele é caro, 4 milhões e pouco, é muito dinheiro em GTA dólares, mas realmente vale a pena. É extremamente divertido, tanto que posteriormente eu vou trazer um vídeo só com uma parte de ataques, de kills, de momentos engraçados, os melhores momentos que eu fiz com o Runner 2000. Vocês com certeza vão gostar muito. Um detalhe importante e muito curioso do Runner 2000 é que na verdade ele é inspirado no Kit, um antigo filme chamado Super Máquina. Alguém lembra do tal Michael Knight? Agora eu gostaria de dar um desafio para vocês. Gostaria que vocês colocassem no comentário qual dos veículos que aqui eu constei nessa lista que vocês mais gostam de utilizar na sessão pública e qual, na sua opinião, deveria entrar nessa lista. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar e acionar o sininho para ser informado quando lançarmos mais vídeos com muitas informações e diversão. Isso é muito importante. Se você joga GTA, mas também gosta de God of War, eu vou estar em novembro fazendo a análise, o preview, o review e a gameplay desse game, que com certeza é o mais hypado deste ano, o God of War Ragnarok. Não perca. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo e eu fui!